se chama Aleph e Tav, que equivale ao nosso A e o nosso Z. Ninguém consegue traduzir isso, só que está lá no primeiro verso. E lá no livro de Apocalipse, nós finalmente entendemos de quem se tratava, quando Jesus se apresentou dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, que é a primeira e a última letra do alfabeto grego. Foi a língua que foi escrita o Apocalipse. Mas lá no hebraico, na primeira palavra da Bíblia, estava o nome de Jesus. Quando Deus falou, a palavra que saiu da boca de Deus era o próprio Senhor Jesus, onde tudo foi criado por Ele, para a glória dele. Amém? João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Tudo, amados, tudo foi feito por Ele, por Jesus. Tudo veio dele. Culminou com a chegada do Messias, que foi morto na cruz. Que a gente está vendo na cruz aqui, que dá até um temor de olhar para isso. Estar aqui em cima, olhando para essa mesa aqui do lado, eu sinto um temor muito grande. Desde que eu entrei aqui hoje, meu coração está acelerado de temor, de saber que eu ia subir aqui no altar de Deus. Porque nesses últimos dias tem um mistério muito grande acontecendo com a igreja de Cristo, que é o próprio Deus que veio pastorear a igreja dele, para que a gente entre no reino da glória. Deus veio nos orientar, Deus veio nos alertar para o momento que nós estamos vivendo. E a glória do Senhor está aqui no altar. E graças a Deus, que nem eu nem você a gente consegue ver. Senão a gente ia ficar em pânico de olhar a glória do Senhor. Porque a glória do Senhor tem um peso muito grande. Todos temem e tremem diante do Senhor. Então nós temos que nos comportar de tal forma dentro da casa de Deus, imaginando o Senhor aqui dentro, aqui em cima, recebendo toda a adoração e nos dando as orientações, para que a gente ande no caminho da verdade, como tem sido falado aqui. Amém? Amém. Deus tem tocado no meu coração a respeito de um assunto muito lindo na palavra de Deus, e eu tenho estudado há algum tempo sobre esse assunto, que são as festas do Senhor. Deus instituiu desde a época de Moisés algumas festas que são datas comemorativas, datas que tinham um significado profético muito grande. Desde o princípio Deus já estava anunciando o que Ele havia de fazer. Era como se fosse um ensaio. Deus já estava preparando o povo para todas as situações que nós iríamos passar, todos os eventos principais que o homem com relação a Deus iria passar. Deus nos avisou antes, através destas festas, que Deus chama de festas dele. São festas do Senhor, não são festas do povo judeu, não é festa de Israel, não é festa que tem a ver com lei. São festas do Senhor, datas perpétuas, que o Senhor instituiu perpetuamente, convocações do Senhor, e nós não temos atentado a elas, não com relação a cumprir essas datas com religiosidade, como se estivéssemos debaixo da lei, mas no sentido da gente entender o que são essas festas, e o que elas significam, o que já aconteceu e o que ainda está para acontecer. Peço para os irmãos irem mais um pouquinho para frente, em Colossenses. Glória a Deus, aleluia. Colossenses capítulo 1. Colossenses 1:16. Vou ler. Porque nele
em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e há na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Amém? Amém. Nós estávamos falando de Jesus, é tudo para nós, tudo aponta para o Messias. Eu pedi para os irmãos agora ir lá para o Velho Testamento, lá no livro de Levítico. É um livro que a gente não tem muito costume de ler, que ele se refere às leis antigas que Deus deu para Moisés. Quando der 19 minutos, aperta a história. Mas Deus tem me mostrado algo tremendo com relação a estas festas. Daqui? Tem tudo a ver com o momento que a gente vive, pelo que quem é a igreja hoje, como que a igreja se formou. Tudo estava escrito nestas festas, essas datas do Senhor. Levítico capítulo 23. Glória a Deus. Aleluia. Nas festas solenes do Senhor. 23, versículo 1 mesmo. É o terceiro livro da Bíblia. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. E o Senhor então começou a falar para o povo todas as datas e as festas, que o povo nem fazia ideia do que significavam. Algumas delas tinham significado para eles naqueles momentos, mas tinha um símbolo profético para o futuro muito grande. Eu vou ler também esse mesmo verso, só que numa versão mais fácil de entender, que eu creio que na Bíblia de alguns está escrito dessa forma. Disse o Senhor a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: Estas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Amém? Quais são essas festas? Deus instituiu, irmãos, 7 festas durante o ano inteiro, para que o povo estivesse se recordando das obras do Senhor. A primeira festa, que nós conhecemos muito, é muito conhecida de todos nós, é a Páscoa. Muito famosa, todo mundo sabe do que se trata. Não se trata do coelhinho, não se trata do chocolate, não tem nada a ver com isso. A festa da Páscoa foi um marco muito importante na história do povo de Deus. Significou a libertação do povo de Israel, a libertação da escravidão que o povo vivia lá no Egito com o faraó. Era um símbolo do que estava para acontecer no futuro. O povo de Deus tinha que sacrificar um cordeiro para que o pecado do povo fosse coberto. E o cordeiro tinha que ser perfeito, tinha que ser de 1 ano, não podia ter nenhum defeito, nenhuma marca, mácula, nada. Tinha que ser um cordeiro perfeito. Todos os anos o povo de Deus, desde a época de Moisés, desde o dia que eles saíram do cativeiro, eles comemoram essa festa para se lembrar e agradecer a Deus pelo que Deus fez por eles. Era impossível, irmãos, que o povo saísse sozinho do Egito. Eles estavam completamente presos pelas garras do faraó, que simbolizava o inimigo, que ficava afligindo o povo de Deus. Eles estavam presos, eles estavam debaixo de um jugo, e eles não tinham condições nenhuma de sair de lá. E eles começaram a orar e buscar muito a Deus, para que Deus os libertasse para sempre daquilo. E Deus atendeu as orações do povo, assim como Deus atende as nossas orações hoje em dia também. Tudo que você ora, o Senhor tem ouvido. O
Senhor sabe dos teus problemas. E Ele tem um caminho preparado para você. Ele tem um escape. Tudo que está acontecendo tem um propósito do Senhor. Tudo isso que o povo de Israel passou lá tinha um propósito. Era um projeto de Deus. Nada ocorreu fora do controle do Senhor. E você, quando você coloca a sua vida diante do Senhor, é a mesma coisa. Nada acontece fora da vontade de Deus. Se você se submete a andar nos caminhos do Senhor. Quando você não estiver entendendo nada, não saia da presença do Senhor. Continue firme orando ao Senhor. Ele vai mudar a tua história. O tempo de sorrir vai chegar. Você vai ser liberto. Amém, amados? E aquela festa da Páscoa, vocês imaginam? O cordeiro, ele tinha que ser perfeito. Então o povo tinha muito temor. Eles tinham que ficar examinando o cordeirinho para ver se ele estava apto para ser sacrificado, se o Senhor iria aceitar ou não. Então eles tinham que ficar olhando o cordeirinho, olhava uma patinha, olhava outra, olhava o corpo, a cabeça, tudo, para ver se ele era um cordeirinho perfeito, como o Senhor exigia para o sacrifício. O que simbolizava a festa da Páscoa no futuro? Era a vinda do Senhor Jesus, para que Ele fosse sacrificado por nós. Ele é o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Só que existe uma diferença muito grande do sacrifício que o povo de Deus, Israel, fazia com o que Jesus fez. O sangue dos cordeirinhos, ele cobria os pecados do povo. O sangue de Jesus tira os nossos pecados. Nos liberta completamente. Deus colocou diante de nós essa porta, essa oportunidade de salvação eterna. A única coisa que a gente tem que fazer é crer que isso foi real, crer que Jesus veio mesmo à terra, que Ele morreu por nós, que Ele veio tirar o nosso pecado. Isso significa a liberdade da nossa vida em Cristo. Liberdade da vida em Cristo, irmãos, não é fazer o que você quiser, não é andar da maneira que você quiser. Esse verso foi muito deturpado dentro das igrejas. Cristo nos chamou para a liberdade. Em Cristo nós temos a liberdade do pecado. Cristo nos libertou do pecado. Glória a Deus. Então nós não podemos mais andar nele. Nós nos tornamos escravos da justiça. É muito sério isso, irmãos. A liberdade que Cristo nos trouxe é uma bênção muito grande, muito grande. Mas não quer dizer que você pode fazer o que você quiser. Você tem que se submeter às leis do Senhor. Quais são as leis do Senhor? Amar a Deus acima de todas as coisas. Quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você observa os mandamentos do Senhor. Você se preocupa em conhecer a Deus. Você se importa em ter conhecimento de Deus. Porque quem não se importa em ter conhecimento de Deus, uma hora Deus entrega essa pessoa. E aí ela começa a viver uma perdição total na terra. É por isso que a gente está vendo o mundo da forma que está. As pessoas não têm interesse em conhecer a Deus. Então toda a nação começa a se corromper. Geração após geração, Deus vai entregando essa geração. Deus dá o livre-arbítrio. E aí começa a acontecer o que nós temos visto. O homossexualismo, de forma deliberada, exposta cada vez mais estão tentando fazer isso ser uma coisa normal, porque a gente não se importe mais. A gente não pode aceitar o homossexualismo, aborto, essas coisas não são agradáveis aos olhos do Senhor. Aleluia. Nós temos que pregar a verdade de Deus. Essas coisas vão contra a palavra de Deus. Nós temos que amar o homossexual, abraçá-lo, ensinar a verdade para ele, mas a gente tem que condenar a prática. A gente tem que dizer que é errado. Que a palavra de Deus diz que não herdarão o reino dos céus. É muito sério isso. Nós vemos a nação entregue a todos esses costumes, traição, prostituição, nudez. Se você ficar assistindo essas programações, você se acostuma com aquilo, você não sente mais, aquilo não te incomoda mais os ouvidos, tanto que você ouve,
aquelas coisas erradas, aquilo se torna normal para você também. E você também começa a ser corrompido e já não sente mais temor. A palavra de Deus diz: abstenha-se de toda aparência do mal. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 5. Aleluia. 1 Coríntios 5, versículo 7. Vocês vão começar a entender como é importante para o Senhor essas festas, essas datas que Ele instituiu lá no tempo de Moisés. E tudo começou a se cumprir em Jesus. Versículo 7, vamos lá. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Esse, irmãos, foi o cumprimento profético da primeira festa do Senhor, que foi a Páscoa. Jesus veio e se entregou por nós como sendo o Cordeiro de Deus. Foi a primeira Páscoa. Essa festa é comemorada no dia 14, no mês de março, na sexta-feira. Os judeus sacrificaram o Cordeiro de Deus sem nem saber o que eles estavam fazendo, e eles estavam cumprindo exatamente as palavras de Deus. Jesus foi crucificado por volta das 9 da manhã, morreu por volta das 3 da tarde, exatamente no período em que era para ser comemorada a Páscoa. Ele cumpriu exatamente a festa do Senhor, como estava previsto desde a época de Moisés. E o povo não enxergava o que estava acontecendo. O povo estava cego, totalmente cego, vivendo o tempo de Deus, vivendo a época daquela festa, o cumprimento profético daquele evento, e o povo não se dava conta do que estava acontecendo. Lembra alguma coisa com a nossa igreja hoje? Aleluia. Será que o povo sabe que momento que ele está vivendo? Amém, irmãos? Vamos ficar atentos às datas do Senhor, aos eventos, aos marcos que Deus deixou para que a gente não pereça, para que a gente não seja pego de surpresa. A segunda festa, irmãos, que Deus instituiu se chama Festa dos Pães Ázimos. São pães que eles fabricam sem fermento. Fermento é o símbolo do pecado, é o símbolo de toda coisa errada que existe, misturada com a comida boa. Então, Deus instituiu esse símbolo da festa dos pães ázimos. E essa festa ela se inicia logo após a Páscoa, é quase que junto com a Páscoa. Assim que o cordeiro é sacrificado, dá início à festa dos pães ázimos. São 7 dias de festa, e o povo tem que comer pão sem fermento, simbolizando quem? Quem que é o pão da vida? Jesus. Que não foi encontrado pecado neles, que ele era puro, limpo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Você sabia que Jesus, inspecionado pelos sumos sacerdotes, por Pilatos, por Herodes, ele passou por várias e várias inspeções para ver se achavam alguma coisa contra ele, igual o povo de Deus teve que fazer todos os anos com os cordeirinhos para ver se tinha algum defeito. Jesus passou pelo mesmo processo, foi inspecionado por várias pessoas e ninguém encontrou nada contra ele. Ele era perfeito. Nessa prova de não ter pão da vida que desceu do céu. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. É depois de Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses. 1 Tessalonicenses,
capítulo 4, versículo 16. Amém, irmão? Estão todos acompanhando? Amém. É a parte principal agora que a gente está chegando, para a gente entender. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia. Aleluia. O mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Aleluia. Como é que foi que João se referiu a Jesus? Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, quando chegar a hora da trombeta, vem a trombeta de Deus. Então, todo ano o povo faz um ensaio do que está para acontecer. Todo ano o povo toca a trombeta e nem tem ideia do que está acontecendo. Eles estão anunciando a chegada do Senhor. Glória a Deus. Volta um pouquinho a 1 Coríntios 15, vocês vão ver outra coisa impressionante. 1 Coríntios 15. Versículo 51. 1 Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, num dia e hora que ninguém sabe, ninguém consegue prever, ninguém sabe a hora que a lua nova vai aparecer no céu. Eles ficam se preparando um mês antes, tocando a trombeta, todos os dias, até que a última trombeta toca e a lua nova surge no céu. Todos os anos eles fazem isso. Todos os anos eles cumprem isso. E o significado disso nós sabemos agora o que é. É a volta do nosso Senhor. Glória a Deus. É a próxima data profética que está para se cumprir no calendário de Deus. E a trombeta vem tocando. Os servos do Senhor vêm nos avisando. Os sinais vêm nos avisando. Como dores de parto. Vem um sinal, vem outro. Todo dia está tocando alguma coisa. Todo dia algo está soando. A qualquer momento a última trombeta vai tocar. Sem dar nenhum tempo mais de se preparar. O povo já teve todo o tempo para se preparar. Aleluia. Eu consegui achar o som dessa trombeta. E eu achei legal gravar para mostrar para a igreja como que é tocada isso. Glória a Deus. Eu vou tentar mostrar aqui para os irmãos esse som. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a ti, Senhor.
Está muito perto de tocar Glória a esse Deus, trombeta. Jesus. Aleluia. Só que não é mais um ensaio, não vai ser mais assim. Todo ano isso toca e Jesus não volta. Todo ano isso toca e Jesus não volta. Vai chegar uma hora que vai tocar a trombeta de Deus. Vocês imaginam, deve ser 1000 vezes mais alta, deve ter milhares de anjos, várias e várias trombetas, deve ser um anúncio espetacular. Tudo que Deus faz é espetacular, é perfeito. Nós estamos aguardando esse momento, desse tocar, dessa trombeta. Aleluia. É um momento especial. E lá em Malaquias, eu peço para os irmãos abrirem, Malaquias 3. Glória a Deus. Malaquias 3, o título diz assim: o anúncio da vinda do Senhor. O último livro do Velho Testamento. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. E o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo de ourives e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro, como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Até aqui. O Senhor está falando que antes dele chegar, preparando o caminho dele, vem um anúncio, vem um mensageiro da aliança, preparando o povo dele para a chegada do Senhor. Aleluia. E esse anúncio, como é que ele vem? Ele vem que nem fogo, limpando o povo, Aleluia. tirando todo o fermento da casa de Deus, fazendo uma Glória a limpeza total, Glória a Deus. para que a gente possa se encontrar com o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que nos submeter a esse fogo nesses últimos dias, para que o Senhor possa nos purificar, porque Ele vem buscar uma igreja santa, lavada, remida, nascida de novo, Glória a Deus. com Glória a vestes Deus. gloriosas, com vestes, como a palavra de Deus fala, com linho finíssimo. O padrão de Jesus é esse: linho finíssimo e resplandecente. Quem suportará o dia da sua vinda? É muito difícil esse momento. Quando esse anúncio da chegada do Senhor vem, ele vem junto com esse fogo. Para que a gente possa ter o descanso, a gente tem que se preparar. Tem que dar ouvidos. Tirar o fermento da nossa casa. Tirar o fermento da nossa vida. Tirar o fermento da palavra de Deus. A gente Aleluia. tem que pregar a pura palavra de Deus aqui. Porque os dias se aproximam. E o que está escrito lá em Gálatas? Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então a gente não pode mais permitir nem um pouquinho de fermento dentro da casa do Senhor. A gente tem que preparar um povo santo, palavra pura, verdadeira, 100% focada no Senhor Jesus, para que a gente seja refinado como o ouro, refinado como a prata. E aí sim a gente vai trazer ao Senhor ofertas de justiça. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amados? Ainda tem 2 festas, mas eu não vou falar dessas festas porque elas simbolizam dia da expiação, dia do arrependimento, perdão dos pecados. É um momento terrível que tem a ver com a grande tribulação. Depois das festas das trombetas vem essa festa que equivale ao período da grande tribulação. Se você não se preparar para as festas das trombetas, você vai ter que se preparar para a festa da expiação, que é o momento da angústia de Jacó. É o momento mais terrível que já houve na face da terra. E a palavra de Deus fala: vigiai para que sejais encontrados dignos de evitar
todas essas coisas que estão por vir. Amém. Então vamos nos preparar, vamos nos permitir sermos refinados como ouro, como prata. Dói, vai doer, vai ter renúncia, vamos ter que abrir mão de nós mesmos, vamos ter que afligir a nossa própria alma, nossa própria vontade, nosso próprio desejo. Vamos ter que carregar a nossa cruz, se a gente quiser seguir a Jesus. Se arrependa dos seus pecados, ainda há tempo. Se coloque diante do Senhor, peça perdão, peça para Ele, fala: Senhor, eu quero entrar nesse momento de purificação, eu quero participar, eu quero ouvir essa trombeta, eu quero ouvir, porque nem todos ouvirão essa trombeta, mas aqueles que estiverem preparados ouvirão. E o que o Senhor prometeu? Descanso. Quem estiver preparado vai receber esse descanso e tomar a ceia do Senhor lá no céu com Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos hoje tomar a ceia, vamos ensaiar mais uma vez, antes que chegue o Senhor. Vamos nos preparar para quando chegar esse dia a gente esteja habituado já com esse ritual que simboliza a morte, o corpo e o sangue de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor, amém?